Olá, oitavo ano, bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E nós temos visto nesse volume 3 que o nosso corpo, ele expressa muitas coisas, né? O nosso corpo é uma fonte de expressão, digamos assim. Expressa as nossas emoções, expressa se nós estamos bem, se estamos mal, né? A forma como a saúde do nosso corpo também, ela reflete como nós estamos por dentro, como estão as nossas emoções. E vimos tudo isso daí. Então nós vamos ver hoje um corpo que fala. Nós vimos que o René Descartes, ele acreditava que ele tinha uma visão dualista sobre o ser humano, ou seja, o ser humano é feito de corpo e alma, né? Corpo e consciência. Nós vimos também que ele acreditava que o corpo humano, o ser humano era como uma máquina, né? O corpo era como uma máquina, ele funcionava de forma autônoma, assim como uma máquina industrial. E nós vimos que com o tempo os cientistas foram rebatendo essas ideias porque o ser humano não é simplesmente uma máquina, porque ele tem emoções, tem sentimentos, nós somos movidos, né, muitas vezes pelas paixões, pelas emoções que nós temos, pelo aquilo que nós sentimos. E nós precisamos de cuidados psicológicos, cuidados emocionais, não simplesmente existimos aí como se fosse uma máquina. Mas nós entendemos essa visão que ele tinha porque ele viveu numa época em que havia a revolução industrial, né? Estava culminando essa revolução industrial, então ele era cercado desse desenvolvimento industrial todo aí, então é compreensível essa ligação que ele fez entre o ser humano e a máquina, né? Mas isso com o tempo também foi tratado de forma ruim, porque quando para visar o lucro, né, a sociedade tratou realmente o ser humano muitas vezes como uma máquina de trabalho para gerar lucro, gerar lucro, gerar lucro e satisfazer o capitalismo que estava ali. Entrando mais então nessa visão dualista, nesse assunto sobre corpo e alma, que é assim como o Descartes ele acreditava, nós vamos ver que com o tempo, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, essa visão dualista dele foi combatida, né? Foi contestada. Isso porque o ser humano foi sendo estudado e foi sendo visto com muito mais complexo do que só essas duas áreas. Foram sendo estudadas áreas biológicas, psicológicas, sociais, né? Então ele começou a ser entendido, o ser humano começou a ser entendido como biopsicossocial. Nós temos este esquema aqui, ó. O bio. Quando nós falamos de bio, nós estamos nos referindo a quê? Às estruturas físicas, né, e as necessidades vitais para o nosso corpo, para nós vivermos com qualidade. Alimentação, higiene, tudo isso que a gente precisa para viver bem biologicamente, tá? E psico se refere ao que é a parte psicológica, os nossos afetos, os nossos sentimentos, as nossas memórias, nossas vivências de vida, né? Tudo aquilo que nós somos de forma emocional, digamos assim, né? O nosso ser emocional. Então, psico se refere a isso, essa parte psicológica. E também temos a parte social, que se refere ao quê? A nossa vida compartilhada, que nós compartilhamos com os nossos semelhantes, ou seja, com os outros seres humanos. Uma vez que as nossas chances de sobreviver e viver bem só podem ser alcançadas quando nós vivemos em sociedade. O ser humano, e eu acho isso muito interessante, o ser humano ele não foi feito para existir sozinho, para viver sozinho. Então, às vezes você é levado aí pela mídia, pela internet, a pensar que você é um ser antissocial e que você deve viver na sua caixinha isolada. E isso é um tremendo engano. O Senhor, ele nos criou, e essa é a minha crença, era aquilo que eu acredito e compartilho com vocês. Nós vivemos, nós fomos criados para viver em comunidade, para vivermos como um corpo geral, digamos assim, né? Cada pessoa compondo um membro desse corpo. Você não foi feito para viver sozinho. Eu gosto muito de ler
sou uma leitora assídua, e nesse mundo da leitura nós vemos muito isso, né? Ah, eu prefiro livro do que gente, livro é muito mais legal, eu prefiro ficar lendo 1000 vezes sozinha aqui do que viver em sociedade. Realmente, ler é muito bom, mas nós precisamos ter sim um equilíbrio. Precisamos ler, precisamos ter nosso momento de lazer individual ali, mas nós precisamos sim, devemos viver em sociedade, em comunidade. Você foi feito para viver assim, em comunidade. Você não vai viver bem e não vai viver, não vai sobreviver a este mundo se você decidir viver sozinho, tá bom? Nós precisamos de companheirismo, precisamos viver em sociedade uns com os outros, tá bom? Por isso é importante nos relacionarmos uns com os outros de forma positiva, de forma saudável. Essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. De forma saudável. Precisamos viver de forma saudável um com o outro, com os seus pais, com os seus colegas de escola, com os seus colegas do seu bairro, com os seus parentes. Pois é, tem que viver bem com os parentes também, né? A gente vê muito meme disso, né? E a gente tem que ter cuidado com essas coisas que a gente vê, porque às vezes a gente pega como pensamento nosso e não é nosso, é da mídia, é da internet. Então tenha cuidado com o que você vê. É engraçado, a gente dá uma risadinha, legal, mas cuidado para não pegar aquilo que não é seu e pensar como se fosse. Tá? Então, sim, você precisa ter um relacionamento saudável com seus parentes, com seus amigos, com seus colegas de escola, tá bom? Viver em sociedade faz bem. E você é um ser, ó, como que nós vimos? Se eu perguntar para você, a psicologia, a ciência, a tecnologia chegou a que conclusão? Que nós somos seres o quê? Biopsicossocial, tá? Você é um ser composto de todas essas necessidades, de todas essas partes. Você não é uma máquina, você não é só emoção também, você é esse equilíbrio dessas três coisas, bio, psico e social, tá bom? Um beijo, faça seu cronograma, reflita sobre isso, reflita sobre quem você é, tá bom? E fique com Deus. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.